Uma boa noite a todos. Que o nosso amigo e irmão maior Jesus nos abençoe e que cada um de nós possa estar receptivo à mensagem da noite de hoje. Bem, essa é uma pergunta que eu acredito que dificilmente nós fazemos. Eu sou espírita e nós precisamos compreender que o espiritismo, ele é diferente. Se nós compararmos o espiritismo, as filosofias, as ciências e as religiões, ele ocupa, assim, uma posição muito diferente. Porque o espiritismo, ele exige de nós que a gente pense livremente, que não tenhamos nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de dúvida, e para isso é preciso que se investigue, é preciso que se leia, é preciso que se procure o entendimento, mas que isso só não basta. Porque quando a gente fala em conhecimento, o conhecimento transforma, mas ele precisa estar acompanhado da vontade para a transformação, do sentido, do objetivo que nós empregamos nesse conhecimento. É por isso que nós encontramos no nosso mundo pessoas que têm um conhecimento vastíssimo em várias áreas, mas essas pessoas não conseguem dar um sentido bonito, um sentido afetivo a isso. Nós tivemos no século passado, na primeira metade do século passado, um cientista americano, um físico, muito brilhante. Ele, baseado nas teorias de Albert Einstein, ele percebeu que ele poderia trabalhar o núcleo de um átomo e produzir uma energia colossal. E ele trabalhou num projeto que foi desenvolvido no sul dos Estados Unidos, no deserto de Los Alamos, e no dia 6 de agosto de 1945, na manhã, as primeiras horas da manhã desse dia, uma cidade japonesa chamada Hiroshima recebeu o teste de todo um projeto, de todo um estudo que já durava alguns anos. Projeto de Robert Oppenheimer, a bomba atômica. Conhecimento sobre a física não lhe faltava. Mas qual foi o sentido que ele deu a esse conhecimento? Então o Espiritismo exige de nós, que nos declaramos espíritas, que nós busquemos entender o Espiritismo, mas também buscar a transformação que ele nos propõe. E para responder essa pergunta, a gente precisa caminhar um pouco sobre o que é o Espiritismo, como ele surgiu, algumas nuances, para que a gente possa chegar ao objetivo desse Espiritismo. Muito bem. Então, o Espiritismo, ele nasceu da observação de fenômenos, de coisas estranhas que aconteceram no século retrasado. Mas o que a gente, observando na história da civilização humana, a gente vê que esses fenômenos espíritas, eles aconteceram também na antiguidade. Os fenômenos espíritas são tão antigos quanto o mundo. Quem nos diz isso é Gabriel Delany, nesse livro, chamado O Fenômeno Espírita, que faz um estudo histórico do espiritismo. E nós poderíamos fazer assim uma síntese histórica do espiritismo e vamos buscar na antiguidade e na Idade Média essas manifestações que elas sempre existiram. Então, essas manifestações, quando ocorriam, elas sempre eram jogadas, rotuladas como milagres, como bruxaria, como artes mágicas, comunicações divinas, e muitas vezes essa revelação pelas pessoas que percebiam redundava em perseguições. Então, isso acontecia. Mas essas manifestações, esses fatos, ocorrem desde sempre. E eu busquei 3 momentos diferentes. Um
relatado no Velho Testamento. Para quem tiver curiosidade, vá lá no Velho Testamento, no livro de Samuel I, lá no capítulo 28, é contado uma passagem que todo o Israel chorava, havia chorado e enterrado Saul, o seu monarca, e Samuel havia entrado numa espécie de embate, uma contenda com Ciro da Pérsia, e eles estavam para entrar em guerra. E Samuel pedia orientação, aliás, me perdoe, eu estou invertendo. Saul, que era o imperador, pediu uma orientação a Deus, e esse não lhe respondia. Então Saul mandou chamar, numa cidade chamada Endor, uma pitonisa, uma médium, e ordenou a esta que fizesse descer Samuel, para que ele pedisse conselhos. O que é isso? É uma manifestação mediúnica. Nós vamos ver também no Novo Testamento, já com Jesus, uma passagem que está no capítulo 17 de Mateus. Pega nos versículos 1 a 13, que é o da transfiguração. Quando Jesus passa a noite com alguns discípulos, 3, no Monte Tabor, e quando pela manhã eles descem. Porém, na noite aconteceu a transfiguração, quando Elias e Moisés apareceram. Eles ficaram maravilhados e ao mesmo tempo assustados. Quando eles desceram, receberam a orientação de Jesus que não comentassem aquilo para o grande povo, mas os discípulos estavam inquietos, porque eles tinham certeza que Jesus era o Messias. E veio então a dúvida, porque no livro 3º de Malaquias, há uma profecia que diz que antes da vinda do Messias, Elias retornaria e iria restaurar todas as coisas. Então eles perguntaram a Jesus, por que dizem os escribas, que é mistério, que Elias venha primeiro, se a gente sabe que o Senhor é o Messias? E Jesus responde, em verdade vos digo, Elias veio, porém não o reconheceram. Fizeram com ele o que quiseram e assim farão com o Filho do Homem. É o que está escrito lá. Logo depois, no versículo seguinte, há a citação que entenderam então os discípulos que lhes falara de João Batista. Então João Batista era a reencarnação de Elias. E se a gente seguir na Idade Média, nós vamos encontrar Joana d'Arc, que guiou os exércitos franceses na luta contra os ingleses pela libertação. E ela diz que ouvia vozes, e ela ouvia essas vozes desde criança, desde os 13 anos. E ela então conduziu os exércitos à vitória, orientando-se pelos espíritos, e o que acontece? Ela depois foi queimada numa fogueira como bruxa. Então os fatos espíritos aconteciam desde a antiguidade. E então a gente estabelece alguns marcos principais, marcos temporais, nessa história do espiritismo, vamos dizer assim, e talvez o marco assim mais significativo na condução do espiritismo que a gente conhece hoje seja o movimento de Hydesville. Vai ter inclusive um filme que está sendo produzido sobre as irmãs Fox, em que essas meninas, duas garotinhas, Kate e Meg Fox, elas começaram a conversar com o espírito batedor. Quem está aí é uma pessoa? Se fosse sim, uma pancada aí. Escutavam isso. E aí estabeleceram um diálogo. Elas foram até perseguidas por isso. E o espírito revelou que havia sido assassinado e que o corpo dele estava sepultado no sótão da casa, no porão da casa. E foram lá, escavaram e lá encontraram esse corpo. Mais adiante, já isso foi em 1848, mais adiante, na França, no período de 1850 a 1855, ocorria um fenômeno que servia de deleite para a sociedade parisiense, que ficou batizado de mesas girantes, onde as pessoas se posicionavam em volta das mesas e as mesas giravam. O professor Jaffé, ele informou a um outro professor, um cientista muito renomado, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que as mesas estavam girando sozinhas. Rivail disse, olha, isso é perfeitamente explicado pelo magnetismo, porque ele havia estudado as teorias de Mesmer, Franz Anton Mesmer.
E ele disse, isso é perfeitamente explicado pelo magnetismo. Mas vamos lá, não, eu não vou não, vocês estão sendo enganados. Só que alguns tempo depois, o mesmo professor Jafé disse a Hipólite que as mesas estavam respondendo perguntas. Ele disse, uma mesa não tem cérebro, vocês estão sendo enganados e bem enganados. Então, ele foi convidado, mas antes ele tomou uma providência. Ele fez questão de elaborar algumas questões que ele tinha certeza que nenhuma das pessoas que ali estavam tinha condição de responder. Aquele aluno que pega uma pergunta de fundo de gaveta para testar o professor. E ele foi, e não foi maior a sua surpresa, mas assim a coisa que ele ficou estupefato, foi quando as mesas responderam as perguntas de forma precisa, exata. Então despertou nele uma curiosidade e ele começou a estudar esse fenômeno. O professor Hipólite é o que a gente conhece como Allan Kardec. E o que acontece? A partir desse momento, de 1855, Kardec, ele começou a estudar esses fenômenos. E ele estabeleceu uma metodologia, uma observação metodológica para esses fenômenos. Então, nesse trabalho dele de pesquisa, gerou o quê? Essas obras que a gente conhece hoje como a codificação. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Lembrando que a obra de Kardec não se limita a isso. É uma obra muito extensa. Mas então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que aí existe um marco, que é a publicação do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, portanto, há 169 anos, marcou, digamos assim, uma transição entre o fenômeno e a doutrina filosófica do Espiritismo. E essa doutrina, por que a doutrina filosófica? Porque quando a gente estuda, a gente vê muita gente falar que o Espiritismo tem um tríplice aspecto. E o Espiritismo, ele não foi codificado a princípio como uma religião. Ele foi concebido como uma ciência, cujo objeto de estudo é a criatura humana. Porém, esse estudo, ele é tão profundo que a análise, a reflexão sobre esses conceitos levaram ao desenvolvimento daquilo que a gente chama hoje de filosofia espírita. E a aliança da filosofia espírita com o conhecimento que a ciência espírita nos oferece estabeleceu a relação entre esses dois planos e forçosamente uma linha de comportamento que a gente pode dizer que é religioso. Porque a partir da primeira questão de O Livro dos Espíritos, a gente pode dizer que o Espiritismo tem muito de religião. Quando Kardec pergunta que é Deus, e não quem é Deus. Não há a personificação de Deus. Não é o Deus que nós criamos, o Deus que Nietzsche matou. Não. É o Deus que nos criou, é o Deus que nós precisamos elevarmos espiritualmente, moralmente, para que a gente se aproxime dele. Então veja só, quando a gente analisa isso, a gente percebe que o Espiritismo, ele apresenta fases, não na sua concepção, mas principalmente na forma como nós observamos o Espiritismo. E a gente pode dizer que essas fases do Espiritismo, como a primeira foi do fenômeno. O fenômeno foi muito importante? Foi. Muito importante, despertou. O fenômeno ainda é importante? É, porque nós ainda recebemos muito conhecimento da espiritualidade sobre vários aspectos do mundo, sobre vários aspectos da criatura humana. E o que acontece? Esse fenômeno, ele foi e é muito importante, como dissemos, por quê? Porque foi a base de chamamento da curiosidade para que a gente estudasse o Espiritismo. Porém, o que acontece? O Espiritismo, esse princípio aí, demorou cerca de 50 anos aproximadamente, quando nós tivemos outros acontecimentos, principalmente no mundo científico e filosófico, que algumas pessoas começaram a duvidar da ciência espírita. Então o Espiritismo entra na fase perante a ciência da sua confirmação.
E, principalmente, no final do século retrasado e começo do século passado, o conhecimento científico que ali era descoberto, como, por exemplo, a descoberta das partículas atômicas, a física quântica, a física das probabilidades, isso começou a trazer dúvidas dos cientistas quanto à veracidade do espiritismo. No entanto, essas dúvidas começaram a receber o que a gente pode figurar como uma pá de cal, depois que um grande cientista da época, chamado William Crookes, ele foi contratado pela coroa inglesa para desmentir o espiritismo. A conclusão do estudo dele foi a seguinte: todo mundo, qualquer um, tem o direito de não acreditar, mas não é mentira. É uma verdade que precisa ser estudada. William Crookes, inclusive, tem um livro editado pela FEB chamado Fatos Espíritas. Então ele ganhou essa credibilidade, vamos dizer assim, por muitos cientistas. Mas a humanidade avança e nós chegamos a uma nova fase do espiritismo, e isso nós devemos muito, muito ao Brasil. Em especial a uma pessoa chamada Francisco, o Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, ele popularizou o espiritismo. Então ele, com o seu trabalho, com a sua singeleza, com a sua caridade, ele tornou o espiritismo conhecido por nós ao participar de um programa muito antigo chamado Pinga Fogo. E ele trabalhou os conceitos espíritas, a prática espírita da caridade, e isso conquistou muitos corações. Então o espiritismo se popularizou e ele saiu de uma proibição junto ao Código de Processo Penal do século retrasado para um status de que os espíritas são os mais instruídos, os que mais leem, mas vamos baixar nossa bola. O que acontece? Se tornou legal ser espírita. Eu tenho certeza que muitos de vocês, todos nós, recebemos de vez em quando uma pergunta: você é espírita, é? Sou. Logo vi. Você tem calma, você não se afoba. Deveríamos ser assim, né? Mas a gente também tem muito fake news, né? Então, veja só, foi a popularização. Só que nós agora estamos numa fase que tem de ser vista como de muita importância para todos nós. Que fase é essa? É a interiorização do espiritismo. Nós precisamos interiorizar esse conhecimento espírita, esse espiritismo em nós, para que nós possamos externar isso em ações no bem, em ações de autotransformação, de melhoria do mundo. É isso que a gente precisa entender. Então, a interiorização do espiritismo, ela começa a ser entendida quando a gente vê que o espiritismo é essa ciência que vai tratar da natureza, da nossa origem, do nosso destino como espíritos e das nossas relações com esse mundo espiritual. Isso se encontra no livrinho, no opúsculo, que é o Espiritismo, de Allan Kardec, logo no preâmbulo. E então a gente vai encontrar no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, a seguinte frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Como eu disse, isso se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Então veja bem, quando isto está colocado para nós, e a gente pode ver aqui o seguinte: a transformação moral é o objetivo do espírita. É o objetivo do espírita que se considera espírita, que quer se tornar um verdadeiro espírita, essa transformação moral. Nenhum de nós é santo. Nenhum de nós tem a perfeição. Nós temos o nosso atavismo, nossas existências pretéritas, cunharam em nós muitos comportamentos que nós sabemos que é equivocado. Sabemos que estamos equivocados quando a gente sente orgulho, quando a gente não concorda com uma pessoa, mesmo que ela esteja errada, mas a gente não tem que concordar, a gente tem que aceitar, respeitar. São coisas tão básicas para o entendimento quando a gente olha para Jesus, que é o modelo e guia, e a gente precisa se esforçar para essa transformação moral. Em outras palavras, para que possamos interiorizar o espiritismo. E interiorizar o espiritismo nada mais é de que
promover essa transformação moral. De nada adianta nós termos o conhecimento espírita, conseguimos brilhantemente discutir todas as passagens, interpretar os escritos, as questões, as respostas do livro dos Espíritos, ter um entendimento pleno, vamos dizer assim, da doutrina. Tá bom, isso é ótimo? É. É importante? É. Mas é tudo? Não. Porque se não tivermos essa transformação moral em nós, se não interiorizarmos isso se externar através de ações no bem, não estamos fazendo nada. Tanto é que chama-nos a atenção sempre a assertiva de que, para se compreender, para se tornar espírita, não é necessário um grande intelecto, mas sim uma imensa boa vontade e força, determinação para a mudança. Isso é o que nós precisamos. Então veja só, qual é o objetivo do Espiritismo? Qual é o objetivo do Espiritismo? A espiritualidade, quando trouxe, veja que a leitura do prefácio, feita hoje por nossa irmã que está ali, chama que os Espíritos do céu vêm anunciar grandes coisas. Uma mudança. E o objetivo do Espiritismo, a gente vai buscar lá no Livro dos Espíritos, no finalzinho, na conclusão, coisa que pouca gente lê, lá no item 5, está escrito o seguinte: por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Veja bem, a consequência não é que toda a humanidade seja espírita, mas é que a vivência daquilo que o Espiritismo nos oferece como ensino vai promover essa transformação, esse progresso moral, porque é praticamente impossível alguém que com seriedade interprete, tome conhecimento dos conceitos espíritas, não seja movido do desejo de mudar. Pode até não vir para uma casa espírita, e isso é de só menos importância. Haja vista que a espiritualidade, quando Kardec perguntou qual é a melhor religião, não foi citada nenhuma religião estabelecida, nem tampouco o Espiritismo. A resposta da espiritualidade foi: é a que transforma a criatura num homem melhor. É aquela religião que o transforma numa criatura melhor. Isso é a verdadeira religião, o sentido de religiosidade. Então, a gente vê que é a transformação moral que é o objetivo desse Espiritismo, desse estudo, dessa prática que a gente tem. E a gente precisa entender alguns conceitos, parece lógico, mas transformação, o que é? Quando a gente busca um termo, a gente procura o chamado pai dos burros, né? E se a gente for lá buscar o conceito de transformação, tem lá que o significado de transformação é qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma a alguém, alguma coisa. Ou seja, é uma mudança. E nós precisamos entender isso, que essa transformação moral parte primeiramente de uma reflexão. Por quê? Nós queremos transformar quem? A nós mesmos. E, em consequência, transformarmos o mundo. Mas para transformar, para que se possa algo transformar, faz-se necessário conhecê-lo, para saber o que vai mudar. Se eu vou reformar uma casa, eu tenho que fazer um levantamento para saber o que é que não funciona. O que é que precisa de correção. Então, para mim fazer uma reforma, uma transformação, eu preciso saber o que é que precisa mudar. Ou seja, nós precisamos, no caso nosso, do autoconhecimento. E esse autoconhecimento é uma busca incessante. Porque não é um processo instantâneo, não é um processo simples. Na verdade, o autoconhecimento é essa capacidade que tem de ser consciente, de buscarmos-nos. E buscarmos significa compreender o quê? As nossas emoções, compreender quais são os nossos padrões de comportamento, quais são os valores que norteiam o nosso comportamento, quais são as nossas forças e fraquezas. E essa jornada que é a busca do autoconhecimento,
Essa jornada, ela é interior, é uma jornada íntima, cada um tem que fazer o seu. E permite que nós tomemos decisões mais assertivamente. Mas ela precisa envolver uma reflexão constante. Nós precisamos, em outras palavras assim, ser chato. Muito chato com nós mesmos. Criticar mesmo. Por quê? Porque a gente precisa alinhar a nossa vida, os nossos valores, nossos sentimentos, ao nosso propósito de vida. Isso é fundamental. Muitos de nós ainda não têm um propósito de vida. E eu não estou falando propósito de vida, eu vou fazer uma faculdade tal, eu vou trabalhar isso, fazer aquilo. Não estou falando nisso. Eu estou falando do autoconhecimento, de tomar-se, de se tornar uma pessoa melhor. Esse propósito de vida não é ter, é ser. E muitos de nós não conseguem enxergar a necessidade de ser. E aí a gente se perde. E às vezes os nossos relacionamentos entre nós, eles são deficitários por conta dessa ausência de propósitos, essa ausência de valores que precisam ser norteados no bem. Então veja só, o ponto de partida para isso é a busca de si mesmo. Eu preciso buscar-me e encontrar-me. Porque quando eu busco a mim e não me encontro, eu gero decepções. Por que uma pessoa, às vezes, entra em parafuso, como a gente chama? Porque ela não estabelece um caminho. Por vários motivos. Aí, cada um vai ter problema, a gente não vai querer aqui criticar ninguém. Mas é preciso que a gente tenha firmeza de propósito, autoconhecimento. Temos valores, ou seja, eu preciso me amar. Me conhecer, me amar. Então veja só, Kardec pergunta, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, ou seja, não desistir? Aí a espiritualidade diz que um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 919. Então a gente vê que o ponto de partida é o conhece-te a ti mesmo. O ponto de partida é o que a gente chama de autoconhecimento. O autoconhecimento é aquele ponto que a gente tem que começar a caminhar buscando essa visão interior, buscando saber o que eu sou. Ou seja, o autoconhecimento, ele na verdade é um processo, e ele é contínuo. Nós nunca vamos parar de buscar o autoconhecimento, até que possamos atingir a perfeição. E cá para nós, estamos ainda longe, né? Então a gente vai ter que buscar cada vez mais. E esse processo contínuo busca entender a nós mesmos. O quê? Os nossos pensamentos. Buscar compreender as nossas emoções, os comportamentos, os valores que nos norteiam, as nossas ações. Então a gente precisa começar a pensar nisso, refletir, e é um trabalho que exige de nós muita coragem. Exige de nós um desprendimento daquela persona que nós julgamos, acreditamos, queremos ter. Eu preciso descobrir o que sou eu, não quem sou eu. Fugirmos dessa identidade exterior. E a identidade interior começa quando a gente busca: por que eu penso nisso? Por que eu desejo isso? Por que eu não penso nisso? Isso aturdiu Paulo, o apóstolo, lá em Romanos, no capítulo 7 da sua epístola. Ele diz: o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Veja que ele entra nessa dualidade, vamos chamar assim. Puxa vida, eu quero fazer uma coisa, não faço. O que eu não quero fazer, praticar, eu pratico. Por quê? Por conta do autoconhecimento das nossas emoções, daqueles valores que nós ostentamos. Então veja só, para a gente buscar o autoconhecimento, vamos tentar responder a estas perguntas. Claro que nós não vamos responder aqui. Eu vou passar para vocês, vocês levem para casa, pensem e tentem responder.
A primeira delas, o que é mais importante para mim na vida neste momento? Uma outra pergunta que devemos nos fazer é o seguinte: quais são os meus maiores pontos fortes e onde eu sinto que preciso melhorar? Outra pergunta: o que me traz felicidade genuína e o que drena a minha energia? Como eu lido com situações de estresse ou conflito? Veja que quando a gente adentra a essas questões, nós vamos ter uma tremenda dificuldade de nos posicionarmos, porque envolve um embate com uma persona que nós desejamos ter. No entanto, nós não temos. Nós não somos aquilo que desejamos ser. Então, o que acontece? Jung, Carl Gustav Jung, ele diz o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Nós olhamos muito para fora. Está aí o que é registrado nas nossas redes sociais, as selfies. Um mundo que eu não sei, muitas vezes, se as pessoas vivem realmente aquele mundo, aquela situação, se aquilo é verdade. O que a gente encontra aqui não é bem assim. O que a gente deduz é que não é bem assim. Por quê? Porque nós estamos olhando para fora. Nós estamos sonhando com o que está no lado de fora, o que encanta os nossos olhos. Porque alguns conceitos a gente perverteu. Por exemplo, muitos sonham com riqueza, ter dinheiro. O que é ser rico? Rico, verdadeiramente rico, não é quem mais tem, é quem menos precisa. A gente precisa posicionar os nossos conceitos. Os nossos conceitos. Então, essa transformação moral, ela é um trabalho, é uma construção, e ela vem através da reforma íntima, que é esse processo contínuo de autoaperfeiçoamento moral e espiritual. Porque eu preciso me encontrar, eu preciso descobrir quais são as minhas imperfeições. Ou seja, temos que identificar quais são as nossas imperfeições, como egoísmo, impaciência, orgulho, e substituí-las por virtudes. Porque o que a gente precisa entender é o seguinte: nós não conseguimos matar, destruir um sentimento. Ninguém destrói o ódio. Você o transforma em amor. Ninguém destrói o orgulho. Você luta, insiste e o transforma em humildade. E por aí vai. Então, identificar essas imperfeições, ter essas imperfeições não é o problema. O problema é nós estarmos cônscios de que somos orgulhosos e ostentarmos bandeira. Ah, mas eu sou assim, quem quiser que me aceite. Não é o caminho. Então é preciso que a gente acorde para isso e também precisamos começar a colocar a responsabilidade nas coisas. Aquilo que realmente tem responsabilidade. Por quê? Porque, por exemplo, nós, os espíritas, por exemplo, nós culpamos muito os obsessores pelos nossos comportamentos doentios. A gente vem para casa do espírito tomar passo para expulsar o espírito obsessor. Mas e o nosso pensamento que nos liga a ele? E os nossos desejos que nos ligam a eles? Muitas vezes o obsessor diz: ah, eu não estou fazendo nada, ele é que está assim. Ele é que me chama para a gente fazer junto uma brincadeira. Ou seja, a gente tem que entender que essa transformação moral, essa reforma íntima, é um compromisso individual. Ninguém muda o outro. Ninguém muda. Eu não sei se alguém deve ter lido há 2000 anos.
né? Já leram, né? Pronto. Quem leu esse maravilhoso livro, ditado pelo Espírito Emmanuel, da Lavra de Chico Xavier, vou dar só uma palhinha aqui. Esse livro, ele conta uma história que se passa na época de Jesus. Conta a história de um homem, um senador romano, muito poderoso, muito orgulhoso, e que ele enfrenta diversas, digamos assim, crises existenciais por conta do seu orgulho. E esse senador, chamado Públio Lentulus, numa noite ele chega em casa e a filha dele estava doente. Ele se mudou para Galiléia por conta do estado de saúde da sua filha, Ana Lívia. E ela pediu para ver o profeta Jesus. Ele não poderia permitir. A filha pediu tanto, ele diz, eu vou conversar com ele para chamá-lo até aqui. E ele se veste com a túnica de um serviçal, para não ser visto um senador romano saindo à noite para encontrar com um carpinteiro. Ele sai, encontra com Jesus à margem do lago. Jesus esperava por ele. Eles conversam, e aí para quem já leu o livro, eu não vou contar mais nada, vocês leiam. Eu pergunto, ele mudou? Não, ele não mudou. Continuou até o final, o último dia da sua encarnação como Lentulus, Públio. Precisou voltar 50 anos depois como Nestório, um escravo, é um livro 50 anos depois. E leiam, que é muito bonito a gente entender como é difícil a autotransformação, porque o orgulho nos impede. Nós não nos enxergamos como somos. Nós não nos enxergamos como somos. E essa é a maior dificuldade, porque nós não temos a coragem, lembra que aquelas perguntas? Responda honestamente. Nós não temos a coragem de identificar em nós o que realmente somos. Quiçá querermos mudar, porque isso dói, isso machuca. Então é por isso que a espiritualidade diz que reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral, pelo esforço que ele faz. Então essa transformação moral, ela vem dessa construção que é a reforma íntima, que a gente pode trazer alguns passos. O primeiro a gente já viu que é o autoconhecimento, porque nós precisamos enxergarmos-nos como somos. E aí é o grande problema. Enxergar o que eu sou. O que eu sou, não quem sou. Eu não quero saber se você é médico, se você é matemático, se você é físico, se você é gari, se você é cozinheiro, se você é carpinteiro. Não, não é isso. É o que é você como criatura, como espírito numa jornada evolutiva. Quais são suas deficiências morais? Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos? Então, enxergue isso, porém, aceite como você é. Goste de você e não imponha punições, autopunições. Isso não resolve. O que resolve, na verdade, é a gente se transformar. E nós precisamos identificar os gatilhos que nos levam, por exemplo, a reações adversas. Então, observe o que te faz perder a paciência ou agir por impulso durante o dia. É aquela história. Qual é o tamanho do meu pavio? Tem gente que tem um pavio comprido, tem gente que tem um pavio curto, e tem gente que nem pavio tem. Não é verdade? Então, nós precisamos conhecer isso. Nós precisamos conhecer isso, identificar isso. E isso exige de nós um planejamento para essa reforma. Exige de nós um plano de trabalho para isso. Ou seja, eu preciso definir prioridades. O que é mais difícil mudar em mim? O que dá mais trabalho mudar em mim? Eu sou muito orgulhoso, então eu preciso trabalhar o meu orgulho. Então eu preciso trabalhar a humildade. Geralmente o orgulhoso, quando encontra alguém orgulhoso, não se entende, não é assim? É o que acontece. Ou seja, essa transformação moral, essa busca, a gente precisa começar a identificar. E uma boa prática é nós buscarmos modelos de pessoas. Temos muitas pessoas que a gente pode olhar como ícones de uma reforma íntima. Temos aqui o melhor deles, que é o nosso amado Mestre Jesus. E quando a gente começa a identificar isso, o que a gente vai fazer? Temos que colocar em prática, diariamente. Ponha em prática diariamente. Por quê? Porque as pequenas ações diárias, elas vão consolidar essa transformação interior. Ou seja, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai se transformando com isso, essas coisas. E aí, a gente começa a promover aquilo que a gente chama de vigilância constante. Mas a gente tem que vigiar quem? A nós mesmos. Eu não tenho que vigiar o outro.
Não me interessa o que o outro vai fazer. Por quê? Porque o outro, o que ele faz, é problema dele. Eu tenho que fazer aquilo que me cabe, porque é por isso que eu vou responder. É isso que vai trazer minha responsabilidade. Então, antes de reagir a uma ofensa, silencie e reflita. Eu posso fazer isso? Posso, mas eu devo. Lembramos de Paulo também? Tudo eu posso, porém nem tudo me é lícito. E ação no bem, por quê? Porque a prática do bem, a prática da caridade, do perdão, ela traz mudanças de hábitos para todos nós. E também vai influenciar quem está ao nosso redor. As pessoas vão ver a nossa transformação e vão começar a achar interessante. Vão, na verdade. Puxa, por que fulano faz isso? Fulano não existe, você já viu como ele é? Mas seja igual. Comece a impressionar as pessoas. E aí a gente precisa ler o que presta, leituras interessantes, escutar boa música, textos que nos inspirem a reflexões positivas. Para quê? Para alimentar a sua casa mental com qualidade. E isso exige. Eu gostava muito quando eu era guri, talvez poucos aqui se lembrem, que nós tínhamos um desenho de Hanna-Barbera, Lip e Hard. Lip era o leão, Hard era uma hiena. Lip era o otimismo todo. E Hard o pessimismo. Sejamos o Lip. Façamos essa coisa assim com muita naturalidade. Por quê? Porque a continuidade dessa nossa busca pela reforma íntima vai fazer com que? Vai fazer com que a gente perceba que isso tem que ocorrer durante toda a nossa jornada. Não espere ser perfeito para começar, porque quem é perfeito não precisa te reformar. Então a gente precisa fazer isso agora. E o que acontece? Aceita o desconforto. Jesus disse isso lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. A segunda bem-aventurança, depois da primeira, claro, a primeira é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdaram a terra. O que é o pobre de espírito? É o que se reconhece como pecador. E a segunda é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa aflição, quando a gente começa a se conhecer, a gente tem toda hora. Tem um livrinho de Richard Simonetti chamado Não Pise na Bola. A gente vai ver vários exemplos. Porque a gente diz, puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu estou pensando nisso? Por que eu disse isso? Todos nós já tivemos episódios que imediatamente após pensar, após pronunciar a palavra, após agir, nós nos arrependemos. É assim mesmo. Então aceita esse desconforto. Por quê? Confrontar os defeitos que temos vai trazer naturalmente essa sensação que estamos piorando. Mas na verdade, quando começamos a ter incômodo com aquilo que a gente pensa de errado, com aquilo que a gente faz de errado, que a gente diz de errado, significa que nós estamos nos incomodando com o efeito disso. Estamos querendo melhorar. Então, isso é essencial. Isso é essencial. E aí, lá no Evangelho, tem lá, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que se referem à lição O Homem de Bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. E lá no final dessa lição, que são os bons espíritas, aquela frase que nós já falamos aqui, que reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Dito isto, agora a lição de casa para todos nós. Para todos nós. É a gente tentar responder. Não precisa anotar não, né? Vamos levar para casa, né? Vamos pensar, tá bom? Frequentar a casa espírita é bom. É legal a gente ter esse convívio. Estudar é bom. Tudo isso é muito bom. Mas tem que valer a pena. E para valer a pena a gente tem que mudar. Tá certo? Muita paz, que Deus nos abençoe, paz e luz, e até nosso próximo encontro.